Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista da Encore e hoje vamos explicar por que a nossa visão otimista tem dado certo esse ano e provavelmente vai continuar dando. O ano está ótimo, nosso long bias aqui está subindo mais de 35% no ano, a gente está feliz e a gente segue com essa cabeça. E desde que a gente fez os vídeos no passado falando dos motivos do otimismo, 7 motivos, a maioria desses motivos andou para o nosso lado. Então eu decidi fazer neste vídeo uma atualização disso, explicar o que aconteceu desde então, e aí entram vários assuntos como juro, inflação, dados econômicos do Brasil e dos Estados Unidos. No final a gente fala um pouquinho também de petróleo, entra um pouco mais a fundo, e além de falar das mudanças da carteira que desses últimos 2 meses aí, 1 mês e meio, tiveram várias. Mas antes disso, agora são quase 8 da noite, 7h50 do dia 16 de setembro. Vamos prestar conta, né? O ano segue bom, como eu falei, recuperamos as perdas que a gente teve no mês passado lá, e o Ibovespa voltou para o all-time high, né? Já está subindo um pouco acima de 19% no ano. O SMLL, que é o índice de small caps, que está subindo assim, um pouco mais de 29% no ano, está tendo um ano glorioso, mas esse está muito longe do all-time high, tá galera? Assim, ele precisa subir mais 40% por aí para voltar à sua máxima nominal, que é sem corrigir por nada, que foi lá em 2021. E é isso, aí a gente sobe 35%, um pouquinho mais que isso no Encore Long Bias, um pouquinho acima de 32% no Encore Ações, dependendo, é claro, do FIC, né? Depende do FIC que você está investindo. Mas é um ano bom, a gente está feliz, né? Mas segue trabalhando, a gente tem que trabalhar para primeiro porque, como diria o presidente, tem que manter isso, né? E porque a oportunidade está aí, tudo indica que a gente está de fato entrando num ciclo muito bom que a gente quer capturar, né, inteiro. E é isso. Então, para quem quiser conhecer mais sobre os nossos fundos, saber como investir, entra no nosso site encore.am. Encore é N-C-O-R-E, tá aqui no vídeo embaixo, né? .am, e lá vai ter um botãozinho Invista Aqui, e lá estão as plataformas que distribuem o nosso fundo. Vai ser uma honra ter vocês cuidar um pouquinho de um pedacinho do dinheiro de vocês junto com o nosso, que também está lá. Mas vamos lá, vamos falar de cenário então. Vamos voltar nos pontos lá que eu falei do otimismo, e dentro dele trazer um pouquinho das atualizações, né? Lembrando o que eu falei nos últimos vídeos, né? Eu acho mesmo que é uma das melhores oportunidades que eu vi na minha vida de fazer a tal da arbitragem temporal, time arbitrage, que eu citei no último vídeo. Só para relembrar rapidinho, o que é isso, né? É você aproveitar que o mercado inteiro está olhando para o curto prazo, e aí você olha para um outro prazo um pouco mais longo, que de fato agora tem bastante coisa para olhar e que a gente acredita nisso, e você captura este ganho, essa diferença, né? Então, nessa arbitragem temporal, entra um pouco para as novidades, né? Do lado do mercado ser curto prazista não tem nenhuma novidade, continua igual. É só ver no vídeo passado os 3 argumentos. De fato, eu comecei a ver alguns gestores migrando para uma visão um pouco mais otimista, tá? Mas mesmo assim, extremamente cauteloso. Vou até contar uma história engraçada, curiosa, que foi o seguinte: umas 2 semanas atrás, a turma da corretora do BTG, um abraço para o Faganello, para a turma do seu site, todo mundo lá, me convidou para um almoço. A gente sempre faz isso, um almoço que vai os gestores todos, bater papo, trocar ideia. E aí o Faga perguntou pra galera, mas Braga, você eu sei que tá otimista, espera aí. Galera, como é que vocês estão? Otimistas ou pessimistas, né? E quase todo mundo na mesa falou, não, a gente tá otimista, né? Eleição, juro, lá, tá caminhando para um cenário positivo e tal. Eu achei estranho, né? Porque não era o que eu esperava ouvir. Eu falei, galera, beleza, mas vocês compraram? Estão comprados? Assim, todo mundo, não, sim, claro, estamos sim. Eu falei, e o que vocês compraram? Aí todos, bancos do setor elétrico. Eu falei, pô, galera, vocês não estão tão otimistas assim, né? Pegando os setores mais defensivos da bolsa. E por curiosidade, eu estava agora aqui fazendo esse roteiro para gravar esse vídeo para vocês, e chega uma pesquisa, a pesquisa de sentimento deles, do que o próprio BTG faz, perguntando para os gestores, e veio exatamente o que foi discutido nesse almoço, que é isso aqui, ó. Eu sei que tá pequenininho os nomes aqui, mas eu explico para vocês. Aqui é o seguinte, como é que estava o sentimento em agosto e agora em setembro, né? Você vê que está muito mais bullish, né? O bullish cresceu bem, né? O otimismo cresceu bem, o que é curioso, né? Porque não reflete muito nas posições. E aqui você vê embaixo o que a galera está comprando. E é exatamente utilities, que é o setor elétrico, saneamento, financials, né? Que é bancos, e malls, shoppings, né? Então, assim, é um otimismo
moderado, vamos dizer assim. Ah, eu não acho que a galera tá otimista, tá? Eu acho que tem mais uma questão do tal do FOMO, né? Tipo, do fear of missing out, né? Vai que o mercado melhora, eu não vou pegar se melhora, então eu preciso comprar, mas pô, não tô com medo. Então acaba comprando as coisas mais defensivas e isso, sei lá, eu acho que de fato é um clima tão ruim que a gente vem há tanto tempo, normalizou, né, isso, na hora do, eu tô otimista pra caramba, eu vou comprar setor elétrico, assim, né, vou comprar o que é seguro na bolsa. Enfim, mas já é um primeiro movimento, que é uma boa notícia, porque antigamente esses almoços, os almoços com gestores, era só choradeira, enfim, já melhorou, pelo menos. Fica aí um pouco dessa melhor notícia, não é uma boa notícia ainda. Onde eu tenho de fato detectado uma pequena mudança também são nas aplicações de varejo aqui caindo pra gente. Ah, Parece ter melhorado, tá? Foi um tempão de resgatinhos, né, lá atrás e tal. Agora a gente tem visto todo dia, assim, boletos de aplicação. Longe de ser volumes grandes, tá? Um começo de movimento e tal. Mas parece que esse pessimismo do varejo acabou e os primeiros otimistas estão se movendo. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma conta aqui, peguei todos os dias do ano. Em todos os dias do ano, 63% desses dias foram de aplicação líquida, ou seja, soma a aplicação e subtrai os resgates, foi positivo. 63% dos dias de 2025. Só que você pega os últimos 3 meses, foram 85% dos dias. Ou seja, parece que está melhorando. Enfim, é surpreendente e mostra que tá até do lado do varejo parece que o ciclo está virando. Beleza, mas vamos lá, vamos para o ponto do vídeo, os 7 pontos do otimismo, né? Tem os 3 pontos do curto prazismo, que esse não mudou nada, então tá lá no vídeo do mês passado, indo para os 7 pontos do otimismo. Nem todos têm novidade, então vou passar em tempos diferentes aqui. O primeiro é o tal do positioning, né? Ninguém tem bolsa. E continua assim, tá? Ninguém tem bolsa. Alguns amigos meus, gestores, como eu falei lá, que compraram um pouquinho com sócios defensivos, mas a maioria não, assim. Fundo multimercado nenhum tem, varejo, todo mundo resgatou, agora começou a pingar as primeiras boletinhas, e até os institucionais, tá? Que carreguem, por exemplo, esse aqui são os fundos de pensão, né? Que carregam, fundos de pensão são clientes que carregam bolsa por longuíssimo prazo, tudo isso. Mesmo eles estão nas suas posições mínimas históricas, tá? Esse aqui tem o gráfico bem mais longo, mas aqui é da Abrap. Eu trouxe aqui um que estava pronto lá desde 2020, e você vê que foi de 20% em ações para 8,9% em poucos anos, né? Sendo que desses 8,9% é 3,4% só em fundo, tá? É uma posição muito pequena. E aí tem uma coisa, e isso vale para institucional, vale para institucional, vale para o varejo. Ninguém tem bolsa. Quem foi o grande comprador marginal de bolsa nesses anos? Se alguém vendeu, alguém tem que comprar, né? O grande comprador de bolsa nesse período foram as próprias empresas através de recompra ou outras empresas fechando, as empresas fechando capital. Então é isso, foi isso que a gente viu. E aí eu estava vendo um relatório que eu quis trazer isso para vocês, uma coisa que me deixou bem assustado, tá? Que é o seguinte: pô, o dinheiro está saindo de bolsa, né? Aí saindo de multimercado, saindo de fundos, tá? Para onde esse dinheiro está indo, né? Basicamente para renda fixa, né? Todo mundo sabe, para esses isentos, crédito privado. Obviamente, né? Esse dinheiro saindo da bolsa, a bolsa fica barata, né? E esse dinheiro indo para crédito, o que acontece? O crédito fica caro, né? Eu olhei para isso aqui e eu fiquei um pouco assustado. Isso aqui é um relatório de renda fixa do Bradesco, um abraço para a turma de lá. E olha o que é isso aqui, né? Isso aqui são os spreads de crédito de títulos AAA, 95 títulos de CDI+, 187 títulos de IPCA mais IMAB, né? IPCA mais um spread. E com durations não muito longas aqui. É impressionante, o spread do CDI mais aqui está baixíssimo, né, caiu bastante, e do IPCA mais está negativo. Assim, eu sei que tem a questão das incentivadas. Pô, Braga, você tem que fazer o gross up, né? Pegar o imposto e voltar o imposto para taxa, dado que o cara não tem que pagar imposto para comprar com o NTNB. Mesmo voltando, gente, o spread fica tão pequeno que é a minha opinião, tá? A minha humilde opinião é que você não está sendo remunerado nesse nível de spread para correr o risco de crédito. Mas enfim, o pessoal vai falar que eu sou viesado para bolsa, então deixa para lá, mas eu quis trazer porque isso aqui me assustou, tá? Esse spread negativo desse jeito me assustou. Então, o ponto 1 é esse, é o positioning, continua igual, bem leve, ninguém tem bolsa, é impressionante. O ponto 2
é o que ninguém me aguenta, eu tenho falado bastante aqui nos vídeos, ninguém aguenta mais eu falar, mas vou continuar repetindo, que são os valuations, o fato que a bolsa continua muito barata, mesmo com o Ibovespa no all-time high. Né? Esse gráfico aqui, também da turma do BTG, um abraço do pessoal da corretora lá, do pessoal de estratégia, o Cadu, o Léo, o Correia, todo mundo lá, o Tonton, todos amigos. Aqui é o múltiplo, né? Só para explicar para quem não entende, é o preço sobre o lucro. Você pega, imagina, não imagina uma empresa, imagina um apartamento, né? Você compra um apartamento que você estimou que nos próximos, sei lá, um ano você vai ter 100 mil de receita de aluguel e você pagou 1 milhão naquele prédio, naquele apartamento. Logo, você vai ter você pagou 10 vezes o lucro, né? Você pagou 1 milhão por cada 100 mil lucro. É isso aqui que mostra esse gráfico. E aqui é um gráfico longo, desde janeiro de 2005, tanto para o Ibovespa, nesse caso, sem a Petro e Vale, como o Ibovespa completo, você vê que é múltiplo assim, de mais barato da história, né? desde esse século. Né? E o curioso que eu sempre gosto de falar disso aqui é. Eu só vi esses múltiplos assim, em momentos, né, em 2002, que não está aqui no gráfico, aí em 2008, né, quando basicamente foi a pior crise da história, né, tipo quando questionou-se o capitalismo no mundo, né, eu vi esse múltiplo em final de 15, ali, começo de 16, que foi a pior recessão da história brasileira, né, com o PIB acumulado do estado de -7, -8, uma coisa que eu ouvi falar que não é nem só o pior PIB da história brasileira, a pior recessão, foi a pior recessão de qualquer país que não estava em guerra. No Covid, né? Ou seja, quando, sei lá, o metrô de Nova York estava fechado, né? No Covid. E agora, né? Assim, continua ridículo barato, mesmo com o Ibovespa no all-time high. Então isso não quer dizer nada, né? Continua super barato. E tem gente que fala, aquelas piadinhas, Braga, mas a bolsa está barata desde os tempos de Cabral, né? Aquela coisa. Não, né? Esse gráfico deixa bem claro que não. Né? Olha onde a gente está agora aqui, né? E olha como estava, sei lá, em 2019, né? Acima de 16, quase 15 vezes aqui, né? Ou seja, de 9 para 15 os passos que você tem para ganhar. Ou aqui, que usaram o Ibovespa inteiro, 8,4 para 16 vezes. Ou seja, não, a bolsa esteve cara assim nem faz tanto tempo. Tá? E ela vai estar cara de novo, tenho certeza, porque é um ciclo como qualquer outro. E aqui nas domésticas, né, é um gráfico mais curto, vem de janeiro de 15. As domésticas, então, essas aqui estão muito abaixo do low do Covid, né? Impressionante como a bolsa tá barata, né? E aí, muita gente me fala assim, pô, Braga, beleza, parece que tá barato mesmo, mas você tem que comprar isso com a taxa de juro, né? Porque a taxa de juros também está alta, então você tem que comparar o tal do prêmio de risco, né, das ações, o tal do Equity Risk Premium. Né? Os juros estão altos, talvez a bolsa não esteja tão barata assim. Bom, aqui eu tenho algumas considerações. Eu trouxe esses gráficos super simples, eu tenho os meus também, mas esse aqui eu prefiro mostrar consenso, que é o caso aqui do que o Pactual traz. Aqui é o seguinte, aqui o gráfico anterior era o preço sobre o lucro. Aqui a gente inverte, a gente faz o lucro sobre o preço. Ou seja, no exemplo lá do apartamento, você tem um aluguel de 100 mil, pagou 1 milhão agora, então você vai ter 10% de retorno no ano, perfeito? Aqui é a mesma coisa, é o lucro sobre o preço. E aí você subtrai o juro real da NTNB. E é o juro real porque a bolsa também é um ativo real. Né? Ela corrige a inflação, porque as empresas passam a inflação para o preço. Né? E aí você fala, pô, Braga, tá vendo? Com esse juro, o prêmio de risco sobre bolsa, você vai ter um retorno real 3% mais ou menos aqui acima da NTNB, que não parece tão bom, né? Pô, Braga, é isso mesmo, tal. Assim, aí já não é, aí já é meio que a média aqui do último período, né? Então, assim, o prêmio para você tá, então aí parece que a bolsa não é tão bom. Aqui eu tenho duas considerações. A primeira é que para o Brasil isso não é uma métrica boa para você ganhar dinheiro na bolsa. Né? Reparem nesse mesmo gráfico que está aqui, cara. Por esse gráfico, você teria comprado a bolsa, né, o prêmio está alto, aqui no pior momento que foi ali depois do Tombini e tal, porque na verdade a NTNB estava baixa, né, e aí o prêmio parecia alto, mas na verdade foi horrível, porque com isso a NTNB subiu depois, a bolsa despencou, e você teria vendido a bolsa no final de 2015, começo de 2016, foi o melhor período da história para comprar do bolsa no Brasil. Aí depois teria vendido, você teria vendido a bolsa aqui. Aí seria comprado no pior momento ali em dezembro de 2019. Aí beleza.
Aí você teria vendido no Covid. Aí você teria comprado no pior momento, que é abril 22 ali, tipo, nesse começo desse ciclo todo ruim. Então, na verdade, é o exato oposto no Brasil, como funciona. No Brasil você compra quando o juro está alto. Porque quando reverte ele ganha. E no caso do da bolsa, você não ganha só o fechamento de juros, né? Você ganha o fechamento de juros, todo o crescimento implícito que volta para frente com o mercado melhor e juros menores, tudo aquilo ali. E você fala, pô, Braga, então eu tenho que achar ruim, tá aqui na média, eu devia querer que tivesse aqui embaixão, né? Tipo, como tava lá em 15. Não, porque aí tem um ponto. Esse ciclo tá tão estranho, tá tão esquisito, que é exatamente o gancho pro meu ponto 3, tá? Lembra disso aqui, que é o seguinte, pô, pelo que você tá me falando, João, eu preferia comprar se o Equity Risk Premium tivesse ainda menor. Sabe por que não está menor? Porque é o seguinte, aqui em 2015, o lucro das empresas estava extremamente deprimido. Extremamente deprimido. Estava difícil ser otimista lá. Só para vocês terem uma ideia, vou passar algumas coisas assim. Né? A Vale estava investindo para S11D, para Carajás, né? Ela estava com 100 bi de dívida, o minério estava 85, a empresa não gerava caixa e tinha que investir, estava horrível, estava perto de quebrar. A Petrobras estava com 2 trimestres sem divulgar balanço por causa do Lava Jato, e o petróleo estava 28. Os bancos estavam apanhando, deprimidos, porque estavam numa recessão horrível, né? Então a inadimplência para todo lado. Além disso, as grandes empresas, várias delas, sofrendo por causa do Lava Jato, tudo isso, um risco de default, né, de inadimplência. Então aquela era a situação de 2019. Então aqui também aqui o equity risk premium estava baixo, porque o lucro das empresas também estava baixo, né? E esse é o ponto 4, o ponto 3 do meu otimismo, que é o seguinte: agora está muito mais fácil ficar otimista do que estava naquela época. Porque o resultado das empresas as empresas estão indo bem, o resultado está bom das empresas, completamente diferente de 2015. E por isso que aquele equity risk premium não está tão deprimido, porque o lucro não está deprimido, o lucro está bem. O juro está altíssimo, está até mais alto do que era naquela época. O juro real não sei, o juro real tá parecido. Ou teve um momento ali que bateu uns 8%. Mas o lucro das empresas está muito melhor do que naquela época, por isso que fica na média, é um juro muito alto para um lucro bom. Né? E não como naquela época que era um juro muito alto para um lucro ruim, deprimido, como foi em 2015. Inclusive, eu tenho um ponto importante aqui. Esse ciclo eu acredito que vai ser um ciclo melhor para gestores, para gestão ativa do que para gestão passiva, porque lá em 2015, se você tivesse otimista por algum motivo, eu sei que estava difícil estar otimista, mas se tivesse otimista em 2015, comprava o índice mesmo, porque querendo ou não, pô, a Vale estava deprimida, a Petro estava deprimida, os bancos estavam deprimidos. Se subisse, você ia ganhar dinheiro. Agora não. Agora, se tiver um cenário super bom, eu acho que a Vale cai, né? Porque é dolarizado, o minério está lá em cima. A Petro sobe alguma coisinha, um pouquinho. Os bancos sobem, mas pô, não é nenhuma porrada, né? O Itaú tá 2 vezes lucro e tal. Mas tem um monte de empresa que está realmente deprimida, que são as cíclicas domésticas. Então, quem conseguir pegar isso vai realmente gerar muito valor. Mas voltando para o ponto 3, que é o resultado das empresas, tem 2 formas de eu provar para vocês que os resultados das empresas estão bons. Um é esse aqui, que é um estudo ótimo do Ferreirinha lá da XP. Um grande abraço para o Ferreirinha, para o time dele, Fernando Ferreira, que deixa claro que se você pegar em receita, EBITDA ou lucro e comparar com as expectativas, né, se você olha para o lucro aqui, né, o primeiro TRI já tinha sido bom, já tinha melhorado, o quarto TRI tinha sido ruim, e o segundo TRI foi melhor ainda. Isso em receita também, EBITDA meio parecido, mas tanto em receita quanto em lucro, melhor que o esperado. E a outra forma de eu provar já é um dado interno nosso, que eu já mostrei esse gráfico passado aqui, essa é uma atualização, que a gente usa AI, que varrendo todas as nossas análises de resultados internos, tá? As análises do nosso time, para ver o que a gente achou em relação aos resultados, também se foi acima, abaixo ou neutro do esperado, né? E você lembra, deu bem parecido com o do Ferreirinha, né? No quarto TRI foi pior que esperado, né? Foi um resultado ruim. No primeiro TRI já tinha melhorado bem, e nesse TRI melhor ainda, níveis que a gente só viu lá antes de toda essa depressão, todo o momento de juros que a gente teve. Ou seja, isso aqui é muito importante, gente, porque essa é uma novidade em relação ao nosso view otimista que caminhou para o nosso lado. O resultado do segundo TRI tendo vindo melhor que esperado. As empresas estão entregando. É muito mais fácil ser otimista agora do que era em 2015. O ponto 4 que eu falei lá no vídeo passado não tem muita novidade. É um ponto que eu gosto só de lembrar sempre,
que é crescimento, né? Quando o investidor estrangeiro quer investir em algum país, ele busca países que estão crescendo. E o Brasil, por motivos bons ou ruins, desde 2020 surpreendeu todos os anos em crescimento do PIB, inclusive este ano agora. Mas não tem muita novidade, então vamos para o ponto 5. O ponto 5 é um dos pontos mais importantes e que tem novidade, então vale a pena focar ele um pouquinho nele, gastar um tempinho maior aqui. Que é o qual que eu chamei lá atrás de peak rate, né? Peak rates. Só para lembrar o que é, a história é simples. Imagina de novo que você é um investidor gringo, que global, que pode investir em qualquer lugar do mundo. Muito provavelmente você vai evitar países que o juro está subindo e você vai gostar de países que o juro está caindo, normal, né? O juro é a gravidade dos preços. Se está muito alto, ela puxa os preços para baixo e vice-versa. E aí, né? Não precisa nem lembrar, isso já era uma informação do mês passado que qual parte do ciclo a gente está, né? A gente o cupom é amanhã, né? Hoje é terça, dia 16. O cupom é amanhã. Muito provavelmente eles vão manter, muito provavelmente eles vão manter o juro. As pessoas de renda fixa que gostam de imaginar os textos e tal acham que eles vão colocar a frase que o ciclo de alta acabou, que não é nenhuma novidade, a gente já sabe que acabou. Então, na história do peak rate, isso é super relevante. Mas a novidade é um pouco de como é que isso está sendo precificado. Então, deixa eu mostrar um pouquinho de o que está nos preços, tá? É isso aqui, eu não consigo aparecer porque senão eu vou ficar na frente aqui, ó. Então eu vou sumir, tchau. Isso aqui era como é que estava a previsão, eu explico, essa tabela é complicada, então eu explico um pouquinho. Isso aqui como é que estavam as previsões para a reunião do Copom há um mês e meio atrás, né? Como é que estavam as provisões futuras e agora como é que está hoje. Aqui é cada uma das reuniões do Copom, e aqui é o que na curva de juros da B3, da BMF, o que está transformando isso em reuniões de Copom, como é que estava na época. E aqui é como é que fica a Selic, na verdade não é a Selic, é o CDI, porque tem uma diferencinha, mas como é que fica a Selic lá depois de cada uma das reuniões. Então você vê que, por exemplo, aqui, ó, abril, na reunião de abril, tinham esses cortes especificados, ou seja, a Selic chegaria ali, a CDI chegaria em 12,22, a Selic em 14,22, a Selic em 14,32, ou seja, vindo em cortes de 25, tinha um pouquinho mais do que 3 cortes de 25 precificados até abril do ano que vem. E isso bem concentrado aqui no final, né, nas últimas reuniões. Como é que isso está agora? Agora, em abril, está quase 100 bips abaixo, ou seja, está precificado quase 4 cortes de 25, ou seja, 100 bips, um ponto percentual de corte, e óbvio, também tem concentração lá, mas começa a aparecer uma figurinha aqui, um pouco crescimento em dezembro, que é isso aqui, mas começa a aparecer uma figurinha maior aqui para janeiro e talvez um risco vindo para cá. Então, essa é a primeira notícia. E assim, eu acho que já tem gente aparecendo por aí com o call de que talvez seja em dezembro, tá? Apesar de que ainda não está muito no preço. Mas em dezembro, janeiro, né? Para quem está na time arbitrage como eu, que estou olhando lá para frente, o que importa é que vai cair. Mas tem as novidades. Tem um monte de dado macroeconômico agregado vindo na ponta mais fraca, tá? Por exemplo, vendas do varejo do IBGE, que vem mais fraco, né? A PMC, a produção industrial também do IBGE é mais fraca, o IBCBR, que é o PIB do Banco Central de julho, mais fraco que esperado, até últimos dados, assim, a inflação, os últimos específicos até vieram talvez um pouquinho mais forte que esperado, mas olhando de um mês, 2 meses para cá, também melhor, apesar desses últimos prints meio confusos, mas a inflação também melhor, as pesquisas de sentimento da GV, isso eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, isso até me assusta um pouco, tá? Todos os sentimentos, tanto do varejo, quanto de serviços, quanto dos empresários, todas caindo bastante, especialmente dos empresários, né, embicando bem para baixo aqui. De varejo piorou um pouquinho na ponta, serviços também, devagarzinho piorando. Também, esse aqui é o da GV, né? Tem também o PMI do S&P, que também é uma pesquisa de sentimento como essa, também mais fraco. Enfim, e olhando para a nossa cobertura das empresas, a gente também já vê isso um pouco em algumas empresas, como em varejo alimentar, bebidas, também vindo com alguma desaceleração. Ou seja, é o esperado, é o impacto de ter um juro de 15%, é a política monetária, o juro funciona, né? E isso é óbvio, tem que bater mesmo. Então, a política monetária está bastante restritiva. E aí tem essa caixinha gigante que eu gosto, já trouxe outras vezes também, que é do pessoal da XP, do Vitor Scalé, do time de macro XP, um abraço para eles.
que é bacana, que ele pega um monte de dado aqui, a gente pode passar rapidinho todos eles, mas o que eu trouxe é para mostrar que os dados em azul são os dovish, né? São os que ajudariam o PIB, o juro a cair. E os vermelhos, são os rockish, são os que deveriam segurar o juro alto. Mas você vê mesmo as caixinhas vermelhas, como PIB e ato do produto, que é a PIB, né? Nível de utilização da capacidade instalada, desemprego, não. Ou até a inflação, todos eles estão decaindo, estão freando. Por exemplo, o PIB de 25, a expectativa isso aqui eu falei lá atrás que era maior que esperado, e era mesmo, tá? 2,16 ainda é bem melhor que esperado lá atrás, vide a própria tabela aqui. Mas está caindo. Em 2026 a mesma coisa, o nível de utilização da capacidade instalada de leve também, o IPCA, como a gente já falou, eu vou mostrar outro gráfico também. Então, mesmo nos que estão vermelhinho aqui, eles estão numa trajetória boa, que ajuda a possibilidade do Banco Central cortar juro. E, se você olha, esse aqui é o Focus, né? Que o Banco Central usa em seu modelo também, né? O Focus para 2025, 2026 também está caindo, toda semana está caindo um pouquinho e tal, o que também ajuda no modelo do Banco Central a cortar o juro. E aí, talvez, se continuar nesse cenário de revisões para baixo, né, nos indicadores macro, isso ajuda bastante. Né? E para melhorar esse call do juro, não é só no Brasil, né? Que a gente está entrando nessa dinâmica de cortar juro. Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. Né? 2 meses atrás era bem certo se e quando ia cortar juro por lá. E agora já é quase certo. Amanhã tem Fed, né? Amanhã tem reunião. E é dado como certo que eles vão cortar 25 bips. Até o Nick Timiraos, que é jornalista do Wall Street Journal, que geralmente antecipa o momento do Fed, ele soltou uma matéria hoje falando de um corte de 25 bips. E tem motivo para isso, né? Vieram dados fracos lá também, né? Como dado de emprego, o payroll, sabe, 2 semanas atrás foi bem fraco, com revisões para baixo, foi o primeiro payroll negativo em não sei quanto tempo. O próprio CPI, a inflação, que veio semana passada, que veio em linha, né? Tudo fala, veio em linha, mas na verdade, quando você olha para a quebra dela, tem pontos que você pega na quebra do CPI, do índice de inflação de lá, que você usa para projetar uma outra inflação chamada PCI, que esse é o índice de inflação que o Fed usa para a sua política monetária. E essa abertura do CPI que veio em linha, mas usando essas aberturas para projetar o PCI foi revisado para baixo, também, também é bom. Enfim, esses dados estão chancelando o início de corte por lá, que deve ser amanhã, e na curva até o final do ano precifica quase 3 cortes, o que ajuda, ótimo, né? Que ajuda aqui pra gente. Então, nesse ponto 5, que é o ponto do peak rates, o ponto do ciclo de juro para baixo, isso melhorou bem em relação à última vez que a gente falou, que é ótimo para o call positivo em bolsa. O cenário macroeconômico brasileiro e americano está facilitando o início do corte de juro. É uma ótima notícia para o ciclo. Indo para o ponto 6, que é um ponto que aqui tem algumas novidades, mas nem tanta, mas que é o ponto que é da diversificação para fora dos Estados Unidos, né? Só para lembrar um pouquinho, que eu falei que nos últimos 17 anos, e sem exagero, nesses 17 anos é isso mesmo, as narrativas foram muito favoráveis para os Estados Unidos, e aí se a gente aqui é um alocador, né, não aqui no Brasil, mas lá na Park Avenue, a gente não ia falar de Brasil, não ia falar de China, não ia falar de Europa, não ia falar de nada, é só investir lá e ao longo desses 17 anos e corretamente, né? Foi o que deu certo. Mas ao longo desses 17 anos, só investindo lá e lá e lá, todo mundo ficou overweight, né? Sobrecomprado em Estados Unidos. E este ano agora, né, com novidades como o DeepSeek, como o Trump, que de novo, não importa se você gosta ou não dele, mas ele adiciona o jeito dele operar. Eu falei isso no vídeo passado, a história do Chicken, do Game of Chicken, né? Que faz com que adicione incerteza. A gente fica pensando no what else, né? Pô, e aí, né? Será que vale a pena estar tão overweight nos Estados Unidos, ou será que não vale a pena pegar um pouquinho desse dinheiro e trocar, né? Diversificar? E é o qual que eu falei, brinquei da piscina olímpica, né? Você pega lá uma piscina olímpica e tira 5 baldes de água, você olha para a piscina olímpica, ela vai estar igualzinha, né? A piscina olímpica é o mercado americano, né? Mas você pega 5 baldes e joga numa banheirinha chamada Brasil, vai jogar água para todo lado e tal. Esse é um call que, de novo, se a gente estiver certo, não é um call de 1 mês, 2 meses, é um call de um ciclo longo. E não teve muita novidade, mas parece que os dados, né, têm corroborado, né, esses dados mais fracos.
ajudam na tese. Mas, se for muito, muito, muito fraco, atrapalha. Que aí é o tal do dollar smile, que eu cansei de falar aqui no vídeo também, pois aí você tem o medo de recessão. Só que ao mesmo tempo que você tem esses dados mais fracos, também tem coisa forte aparecendo, tá? Tipo, se você pega o Atlanta Fed, estimativas de PIB por lá, tá tudo vindo bem, assim, então é uma chance grande de vir o tal do cenário Goldilocks, né? Que é aquele cenário que fica meio mais ou menos lá, nem tão aquecido, nem tão frio, né? Para quem tem filho pequeno, é a história do cachinhos dourados, né? Goldilocks da sopa, né? A sopa morna e tal. E esse cenário é o melhor cenário possível para mercados emergentes. Então, a novidade é que eu diria que nesse cenário é que esse cenário morno, de dados ruins, mas ao mesmo tempo não ser catastrófico, melhora a história da diversificação para fora dos Estados Unidos, que favorece a gente. E aí vem para o ponto 7, que é a eleição. Né? Aqui eu até acho que tem notícia positiva recente, mas nem quero entrar muito nesse assunto. Eu volto a dizer, se você comprar um Encore Long Bias hoje, né, hoje, e segura até o fim de março. No fim de março eu gravo um vídeo ou a gente conversa numa live, sei lá, pra gente rever essa posição. Se você comprar hoje, você vai ganhar até lá todo o carrego da bolsa para cima, que eu continuo achando que no mercado está precificado uma chance de 60% ou mais de continuidade, né, ou seja, do Lula ganhando, sendo que o justo disso é 50 ou menos. Então, porque assim, todas as eleições desde 2002, tirando 2006, foram 50-50. Então, se você compra a bolsa agora, espera até lá que vai ser decidido lá, final de março, que é o prazo da descompatibilização dos governadores, lá que vai ser decidida essa história de quem vai ser os candidatos, tudo isso. Você compra a bolsa até lá, você vai ficar exposto em todos esses outros pontos que eu falei e neste carrego das probabilidades migrarem para 50% ou até menos, que você vai ganhar dinheiro, porque a bolsa vai subir, e é cada coisinha que for saindo, confirmou o Tarcísio, não sei o que lá, vai ganhando. E além de tudo, você ainda fica exposto em qualquer momento, o Lula, se ele quiser decidir não ser candidato, que a bolsa dá uma subida forte, né? Porque, ou seja, você tem uma opção de graça, né? Até lá. E lá no final de março a gente conversa aqui, a gente grava um vídeo para ver se a gente vai querer continuar ou não comprado com mais visibilidade sobre a eleição. Eu acho que muito provavelmente a gente vai olhar, chegar lá, parece que tá bom, né? Vamos continuar comprado. Mas tem uma coisa que eu queria contar, que eu estava batendo papo com o meu grande amigo Valtinho, Walter Maciel da ZQuest, um abração para ele, e ele falou uma coisa que eu achei bem inteligente, e eu vou trazer aqui a opinião dele que eu concordo, que é o seguinte, muita gente, assim, todo mundo fala, qual que é a chance do Lula ser candidato? Tem gente que acha que é 150%, né, que não importa como for ele vai. Eu discordo um pouco, e muita gente acha, a galera que discorda, né, da galera que acha que ele pode não ser o candidato, muita gente acha que o pior cenário pro Lula, que ele fala assim, ele não vai ser candidato, porque imagina se ele é candidato e perde, né? Tipo, pô, é uma biografia que ele conseguiu limpar, né? Ele foi preso, aquela coisa toda, aí ele volta, concorre à presidência, ganha e tal, e termina a biografia com uma derrota, né? Sei lá. Muita gente acha que esse é o pior cenário. Mas o que o Valtinho falou e eu concordo, é que eu não sei se o pior cenário pro Lula é ele perder, não. Sabe o que eu acho que é o pior cenário pro Lula? Seria ele ganhar. Se ele concorre e ganha a eleição, acho que é o pior cenário. Porque, independente de quem seja o próximo presidente, essa pessoa vai enfrentar um desafio muito grande de reformas extremamente necessárias para corrigir a nossa rota. Né? E se o Lula ganha, é pior ainda o problema, porque cria um problema endógeno, né? Ele ganha e com isso, antes de qualquer discussão de quem vai ser o ministro da Fazenda dele, o dólar já vai subir pra caramba, fuga de capital, a inflação vai voar muito, o fiscal deteriora extremamente rapidamente. E aí o cenário fica mais difícil para ele ainda, para ele mesmo e para sua própria biografia. E aí sei lá o que acontece, né? Pode acontecer qualquer coisa. Em vez de terminar com uma derrota, pode terminar com um impeachment, né? Enfim, eu achei esse um excelente ponto do Valtinho que eu concordo muito. Então, mas enfim, essas coisas eu acho que a gente vai discutir lá para março do ano que vem. Mas de qualquer forma, eu acho que nesse ponto 7 de eleição, que eu não quero de novo entrar, só citei essa coisa passando aqui, eu também acho que esse ano também melhorou. Então, dos 7 pontos, vários migraram mais para o meu call otimista. Então, o call otimista dos 7 pontos ficou melhor ainda que no mês passado. Então, apesar da alta, segue o jogo. Beleza?
Vamos mudar um pouco de assunto, falar de commodity, como a gente sempre faz, vamos falar sobre petróleo. A gente está surpreso com o preço, tá? O petróleo lá perto dos $70, o Brent, tá mais forte do que a gente imaginava. E isso é curioso, e não só que a gente imaginava, né? A própria OPEC anunciou mais volta de produção que a gente não esperava. E parece que estão mirando. Isso aqui já é a conclusão, tá? Mas eu vou falar os argumentos. Parece que estão mirando um preço ele volta de 60. Está acima agora, está 70. Mas ali nos 60, parece que os sauditas ali não prejudicam muito o fiscal do país deles. Mas também ganha market share porque desestimula a produção nos Estados Unidos. Vamos explicar melhor isso aí. A gente achou que a OPEC tinha parado, porque eu não vou mostrar o gráfico aqui de novo, a gente já mostrou no passado a estrutura dos cortes de produção, né, de capacidade ociosa da OPEC. Tinha uma camada lá que eram os cortes voluntários, e isso já tinha voltado tudo, a gente achou que era aquilo tudo. E aí, 2 semanas atrás, eles voltaram com mais um corte, que ainda é pequeno, indica que ele está indo para um segundo nível de cortes voluntários que a gente não esperava fosse acontecer. A gente acho que o mercado também não esperava. A gente achava que o mercado ia reagir de forma negativa e não reagiu muito não, né? Isso aqui ó, mostra esse gráfico do S&P Global Commodities com Morgan Stanley mostra como é que de fato a capacidade ociosa começou a cair. E essa aqui é a previsão já com esse novo corte. Então, de fato, começou a acontecer essa volta, né? Mas o mais curioso é que se você pega dado de exportação da OPEC, ele não está subindo tanto, ele está meio que estável nos últimos meses aqui. E tem vários motivos de por que isso pode estar acontecendo, que são desde demanda interna desses países sazonalmente forte agora, né? Ou o fato de que alguns países da OPEC já produziam acima da cota, isso eu falei nos últimos vídeos. Então, beleza, se aumenta a cota não muda nada, porque o cara já estava produzindo acima da cota mesmo. Mas também tem uma outra coisa, isso aqui tem muito a ver com produção, obviamente, de petróleo, que é a fonte dos dados, né? O Morgan Stanley fez uma coisa que a gente achou curiosa, que a gente trouxe aqui, né? Ele pegou 5 fontes de dados de produção de petróleo da OPEC, que são esses aqui, Argus EIA, Energy Aspects IEA e o Platts, e mostrou que assim são 5 confiáveis, tá? São lugares bons e que nunca teve tão diferente. Né? Se você pega o maior, subtrai pelo menor e vê essa diferença nessa boca de jacaré, a gente está no maior momento desde 2019. Ou seja, talvez também seja um pouco de dificuldade com os dados. A gente não está vendo isso, mas que não pega só pra gente, né? Pega pra gente e pro mundo inteiro. Então tá lá o mundo inteiro com essa dúvida, né? E aí o petróleo não cai, né? Porque pô, você olha, cadê a exportação não está aumentando. Mas também teve um outro motivo que ajudou os preços do petróleo a ficarem puxados, que é geopolítico, né? Isso é uma coisa que a gente vem falando nos últimos meses, mas teve novidade. A Ucrânia voltou a atacar, né? Atacou agora, essa semana, um centro de exportação, o mais importante centro de exportação russo e no Mar Báltico, chama Porto de Primorsk, sabe como é que fala em russo, Primorsk, e também atacou uma das 2 maiores refinarias da Rússia, que é a Kirish, e o impacto está aqui, né? Se você olha, o Primorsk é um dos maiores, que é esse aqui, ó, tá vendo? Esses 2 aqui são dos os portos bálticos, né? É bem relevante. A produção hoje da Rússia está por volta de 8,8 milhões de barris dia, só esse aqui é 1,2, né? 2,4 se considerar os dois. E nesse gráfico daqui são das refinarias, como as refinarias estão caindo. Isso aqui também tem um impacto que a gente falou dos ataques. E além disso, tem esse outro gráfico aqui que eu achei bem curioso, que eu queria mostrar para vocês, que é as estimativas de produção total da Rússia. Tem fontes, né, como o IEA que a gente já mostrou lá atrás, mas a Goldman Sachs faz o nowcast dela, e que é a linha azul. E de acordo com o nowcast da Goldman, está no menor nível de produção desde o começo da guerra. Sendo que ele aqui nem pega ainda, esse dado tem 1 semana e pouco, nem pega ainda esse último ataque. Então, de fato, isso também tem ajudado o preço a ficar sustentado lá perto de $70, que a gente acha que volta um pouco, né, quando regularizar um pouco disso aí. Então, concluindo, né, voltando no começo, essa estratégia de volta de capacidade ociosa da OPEC parece estar dando certo, né? E um dos motivos que parece estar dando certo
Eu não trouxe o gráfico aqui, mas é o gráfico de oil rigs, né, o de perfurações de poços de petróleo nos Estados Unidos, que despencou e não parece estar melhorando. Eu trouxe assim, tá aqui o gráfico aqui, ó. Eu consegui pegar agora. É esse aqui. Se você olhar aqui, ó, esse gráfico azul é o número de poços novos de gás, de petróleo que vem do xisto lá, né, o shale gas americano, que começou a despencar esse ano e não tem voltado agora. Isso certamente é por causa desse nível de petróleo que desincentiva o pessoal a fazer novos poços por lá. Então parece que essa estratégia da OPEC tem dado certo, né, de anunciar as novas capacidades, porque isso desestimula lá os americanos a produzirem mais, com menos oferta, sem crescimento de oferta dos Estados Unidos, os sauditas ganham, a OPEC, né, ganha mais facilidade em controlar ali o preço do petróleo, e que a gente acha que é mais ou menos nesses 60 aí. E nesses 60 a gente fica super confortável, a gente tem Prio ainda, e que no micro está indo super bem. Ontem saiu o Wahoo, então está tudo ótimo, e no 60 ela gera muito caixa, então seguimos o investimento apesar dessa visão talvez um pouco menos otimista com o petróleo. Em relação à China, sem muita novidade, continua com a tal da pauta anti-involution, né? A gente tem ouvido muito essa história recentemente, a gente já explicou sobre isso em vídeos passados. E eu tô muito surpreso com o mercado, está muito animado com a China. A bolsa subiu bastante lá, viu? A bolsa voou. E o minério também, porque eu acho que muita gente vê minério como proxy de China, né? Tipo, eu quero comprar a China, compro minério. Só que os dados que vêm de lá não estão bons, estão fracos, né? Produção industrial, investimento fixo no pior nível desde 2020. Pessoal, todo mundo esperando que o governo vai reagir com um incentivo que não viu até agora. Então, a única coisa que a gente viu recentemente foi uma melhoria, uma pequena melhora na margem das mineradoras, que aí faz sentido, ajuda um pouco o minério, mas também não foi nada demais. Então a gente não consegue se animar muito com esse minério não, tá? Muito pelo contrário, a gente não tem nada de vale aqui e vamos continuar assim. Para terminar, falando um pouco das mudanças da carteira, teve bastante, então vamos lá. A gente comprou Itaú, depois de muito tempo fora. Compramos também uma posição pequena em Minerva, que a gente acha que vai gerar bastante caixa aí, tá super alavancada, então vai ser bom. Está numa fase boa do ciclo. A gente aproveitou algumas quedas exageradas em alguns papéis que a gente gosta para a gente aumentar, como Arezo, Asas, né? Vivara e Localiza. A gente zerou Ipera, que era uma posição pequenininha, Eletrobras, que é uma posição que a gente tem há bastante tempo, Alus, posição de shoppings, e Açaí, que foi muito bem, foi uma das melhores posições nossas do ano, a gente zerou. Apesar de a gente gostar muito, eu acho que ela vai surfar super bem, mas no curto prazo a gente está achando que as vendas estão meio ruins aí, como eu falei nesse próprio vídeo. A gente diminuiu um pouco de Equatorial e aumentou o Copel, então foi uma troca meio que de duas posições do setor que a gente gosta. E por fim a gente zerou uma posição, que essa até dói um pouquinho de ter zerado, que a gente tem desde o primeiro dia do fundo, quase 5 anos que a gente tem essa posição, que deu muita alegria, que foi o Mercado Livre. A gente zerou, valeu, foi bom, adeus, né? Deu muita alegria pra gente. Qualquer dia a gente se vê de novo, eu sou pago para mudar de opinião, se brincar, nem vai demorar tanto. Ou seja, bastante mudança esse mês, mas a carteira segue com a mesma cara, que é otimista, mas ainda com algumas posições defensivas ou de commodities, né? Que teria espaço para a gente agressivar se a gente achar que o cenário clarear de vez. Então é isso, Smartfit, Arezo, Localiza, XP, Inter, Prio, Vivara, Suzano, Equatorial, Itaú, Copel, Apvida, Iguatemi, um pouco de Sabesp, um pouco de Minerva, Energisa e mais algumas outras aí, um basquetezinho de algumas consultoras de baixo padrão, de Minha Casa Minha Vida, essas coisas. Então, seguimos bem comprados, com pouquíssimo caixa no long only e no long bias com net long alto, perto dos 95%, dado o nosso otimismo que a gente vem falando aqui. A gente não só fala, não, a gente está fazendo. É isso, pessoal. Quem quiser conhecer mais os nossos fundos, entra no site encore.am. A gente é distribuído por quase todos os lugares aí. Manda mensagem aqui, critica, dúvida, qualquer coisa. Eu gosto muito dessa interação. Muito obrigado pela confiança de sempre e até o mês que vem.